essa experiência de... O que você tá achando, Nath? Eu não sei o que eu Então, ia falar Fala agora. aí, bora falar, bora conversar. Bora. Não, vai, Quando fala com a Estamos na gente. pauta. Vamos Não. chorar junto. Fala então. com a gente, Fala com a Nath. gente. Vamos, fala junto. Eu não sei se eu consigo falar tudo que eu te falei aquele dia. Hum. Não, é porque assim, gente, assim, é o que eu falo de começar uma faculdade muito cedo. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Minha mãe que assinou minha matrícula. Entendeu? E assim, na época eu sempre fui muito de falar, eu sempre falei muito bem, sempre me expressei muito bem. Todo mundo falava, vai pro direito. Você fala bem, você é argumentativa. Eu sempre fui uma criança, desde criança, muito argumentativa, assim. Nunca aceitei muito, tipo, não. Não que eu não aceitava, não. Era tipo assim, não, tá bom, mas por que não? Então, meus pais me convenciam, e eles sempre tinham razão do por que não, e eu concordava, mas eu nunca fui de só um não. Não, é por quê? Então, eles falaram, vai por esse lado, e eu fiz estágio no fórum também. Pelo CIE, no colegial. Fiz pelo CIE também. Pelo CIE, no fórum, e eu gostei muito daquela... Eu não gostei nada. Eu gostava muito, eu achava um barato. E aí eu falei, vou pro direito. Só que eu sempre tive aquele, e se eu fizesse psicologia? Sabe? E aí, na época, assim, eu lembro que eu falei, né, eu tenho um tio que é advogado, eu tinha estágio no fórum, eu falei, eu acho que eu vou pra área do direito. E fiz, gostei, né, eu gosto, é uma área que eu gosto de trabalhar, eu trabalho com isso. Só que eu sempre tive aquele, e se eu tivesse feito psicologia? Sabe? E assim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou uma pessoa que já fiz terapia também, já passei por isso. Desde criança, assim. Então, e isso foi me pegando. Então, e eu sou muito a favor, inclusive eu falei no último episódio, de pessoas se cuidarem, né? Cuidarem da saúde mental, porque eu acho, assim, que o mental, ele desanda tudo da gente. Exato. Então, sempre foi uma área que me pegou muito e que eu ficava pensando. E aí, né? Mas, assim, era um plano, assim, mais pra frente. Porque daí eu entrei numa fase que, assim, é real do jovem pra ser velho e velha pra ser jovem. Sabe? Porque eu entrei numa fase assim, eu começo a fazer uma faculdade agora, com 30 anos, meus amigos todos casando, tendo filho, e eu vou começar uma faculdade, sabe? Mas assim, aí por outro lado, mas é uma luta, gente, Um conflito interno bastante grande. Eu comigo mesmo, né? Eu comigo mesmo. Porque eu ficava assim, gente, mas e daí? Né? Não tem hora pra fazer. Se eu quero fazer agora, eu vou fazer agora. Né? E aí surgiu uma oportunidade de fazer agora, e eu fui fazer a matrícula. Aí eu falei, gente... vestibular, e eu lembro, a primeira pessoa que eu contei foi pro Manu. Eu falei, Manu, eu vou dar conta? Ele falou assim, claro que você vai! Claro que vai! Louca. Tá maluca, Aí eu lógico que vai. falei, eu tenho que fazer vestibular, meu Deus, vestibular. Com 30 anos fazendo vestibular. Só que isso também me fez tão bem por outro modo, e aí foi onde eu fui chegando a várias conclusões. Assim, fui semana passada assinar a matrícula, e eu fui rindo, eu falei assim, gente, a matrícula passada minha mãe que assinou, agora quem assinou fui eu, né? Pô, eu que fui bonito. lá no auge dos 30, fazendo outra faculdade que, querendo ou não tem nada a ver com a formação de direito, né? Não tem nada a ver. Tem e não tem, porque acaba que direito você vai ouvir os problemas, né? Mas assim... dos outros também, mas Mas forma você vai diferente, resolver de maneiras diferentes, Sim, assim. sim. E eu tô super empolgada, tô com medo, gente, tô com medo. Mas é assim que é gostoso. O medo é gostosíssimo de Eu- viver também. O medo, às Essa vezes, faz a fase. gente despertar coisas que a gente não imaginava que a gente era capaz de conseguir enfrentar, Total, entendeu? Total. Sim, assim, Então, e isso é uma coisa que eu sempre falo, que a minha vida inteira eu me supero. Eu nunca pensei em superar outras pessoas, porque eu falo que ninguém me critica mais do que eu mesmo e ninguém me cobra mais do que eu mesmo. E isso sempre foi assim. E eu, com medo, eu sou... Isso que você falou, eu jogo para um Sim. lugar que eu vou porque eu quero me superar. Então, eu quero superar o meu medo. Então, eu tô indo com medo mesmo, mas... E tem que ir com medo mesmo.